Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os adolescentes, os jovens, eu tenho certeza que não, pastor. Agora, os adolescentes vão sair hoje? Vai ficar? Perfeito. Então, não. Adolescentes e jovens junto comigo aí. Prometo que vou ser breve, porque aí vocês não vão ficar muito cansados, não. Bom? E esse silêncio aí, gente, o que é isso aí? Ah, melhorou. Gente, é só agradecer sempre a Deus. Eu fiquei muito feliz, quando eu vi Daniel aqui falando a respeito dessa questão, porque exatamente o nosso tema nesse dia vai ser gratidão. Vamos ler aqui, o texto primeiro, mas enfim, é importante nós começarmos a perceber que Deus, Ele está e cuida de todos os detalhes da nossa vida, todos os detalhes dos nossos momentos, enfim, o Senhor, Ele está presente, Ele não perdeu o controle, e é uma verdade isso, não perca esta visão. Deus, Ele não perdeu o controle de nada na sua nem na minha vida. Por mais difíceis que sejam os momentos, as situações, independente delas, o Senhor, aquele que te chamou, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te guarda, aquele que te direciona, Ele não perdeu o controle de nada na sua e nem na minha vida. Amém? Então, como diz um amigo meu, e eu gosto sempre de parafrasear, se ele estiver ouvindo, provavelmente não, que está no culto, pastor Paulo César, vamos então à palavra, porque é essa que nos sustenta, é essa que nos renova, é essa que nos restaura, e essa que está conosco em todo o tempo, não é isso? Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Amém? Todos encontraram aí? Mesmo assentados, com muita reverência, diz assim a palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que temos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos orientando, direcionando e capacitando. Pedindo, ó Pai, que esta palavra ela venha achar cabimento no nosso coração. Deus, que tudo aquilo que poderia de alguma forma nos impedir, ó Pai, de receber a palavra do Senhor, não de um homem, nesta manhã, que seja retirado de nós agora, que essa semente não seja roubada pelo inimigo da nossa alma, mas que ela venha florescer, frutificar, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Continue conosco, não só neste dia, mas durante todos os dias da nossa vida, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, como eu já disse, meus irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito da condição de gratidão. E antes mesmo da gente começar a transcorrer um pouco sobre o texto, vamos falar então qual é o conceito dessa condição de gratidão. Diz assim então: ser grato é o reconhecimento sincero e a valorização das coisas boas da vida. Vai muito além de simplesmente dizer obrigado por educação. É um estado de espírito que envolve notar as pequenas dádivas cotidianas, nutrir sentimentos de alegria e retribuir o bem recebido. E eu quero ir um pouco além desse conceito, porque, meus irmãos, às vezes você vai ter que dar graças por algumas coisas que não são tão boas assim. Por exemplo, eu costumo brincar lá em casa, e é uma verdade, e eu costumo praticar também. Quando você, por algum motivo, está caminhando descalço, como eu, porque eu gosto de andar descalço, apesar da esposa não gostar muito, eu gosto de andar descalço. E de repente, aquele dedo ou a unha que não está muito bem, encontra aquela quina de armário ou o pé do sofá. O que vem na sua mente em primeiro momento? Alguém vai falar: muito bem, foi sincero, é isso mesmo. Porque a maioria vai falar assim, porque eu estou dentro da igreja e fala assim: não, é dar glória a Deus. Não é, meu irmão.
Vem um monte de coisa na sua mente antes do glória a Deus. A questão é o que você deixa sair da sua boca. Porque se você deixar sair o glória a Deus, significa que você está cheio dessa presença. Mas não significa que tem nada errado no que passou por trás. Porém, há uma coisa importante a dizer. O velho homem perdeu espaço e o novo homem agora está aflorando da sua vida. Porque essa é a condição que nós precisamos ter. Mas até naquele lugar, tem momentos que você vai com lágrima nos olhos e fala assim, glória a Deus, eu tenho que dar graças porque essa é a tua vontade, Senhor. Então nós vamos agradecer, porque nós vamos perceber ao longo desse texto aqui, ou do contexto que nós vamos estar trabalhando, que em momentos difíceis também nós aprendemos, em momentos difíceis nós nos aproximamos de Deus, e muitas vezes nós temos passado mais momentos difíceis do que momentos bons, porque nós não temos nos aproximado de Deus da forma que Ele deseja. E eu quero falar com você, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Ele não morreu simplesmente pelo fato de nos trazer salvação, não que a salvação seja simples, porque nenhum de nós pode tomá-la, se o Senhor não nos der, mas o que eu quero dizer para você, é que Ele traz para nós um outro conceito. Deus naquele momento, Ele está restaurando agora o relacionamento dEle conosco, ou seja, aquele acesso que foi quebrado lá no Jardim do Éden, agora ele é retomado, ou seja, nós podemos entrar na presença de Deus e relacionar com Ele, porque esse é o propósito, nós somos criados para a glória de Deus. Não se esqueça disso, meu irmão, nós fomos criados para a glória de Deus. Então nós não podemos ficar nos entregando a algumas coisas que muitas vezes têm nos afastado dessa presença, não. Nós temos que buscar nos aproximar, e se para nos aproximarmos tivermos que passar momentos difíceis, vamos passar. Então, se você não quer ficar passando muitos momentos difíceis na vida, comece a se aproximar de Deus em todos os momentos. Aproveite. É isso que a gente precisa começar a colher, entender. A nossa vida com Deus, ela tem que ser diferente. Nós não podemos nos relacionar com Deus por obrigação, por cumprir uma tabela de estar aqui num domingo pela manhã ou à noite, não. Nós temos que nos relacionar com Deus, é por alegria no nosso coração. Mas eu preciso falar um pouco a respeito do texto aqui, antes da gente entrar propriamente na questão da gratidão, porque esse texto aqui, quando o Senhor Jesus ele está trazendo algo diferente, não somente ao coração daqueles que estavam naquela época, mas também trazendo ao coração, aos nossos corações nesses dias. Por quê? Porque ali no início, nos primeiros versículos do capítulo 15, vai dizer que existiam homens que o Senhor Jesus estava se relacionando com eles, e que aos olhos daqueles que eram chamados os mestres da lei, ou os fariseus, eles não eram bem quistos naquele lugar, ou naquele tipo de relacionamento, porque eles achavam que somente eles, por se chamarem o povo de Deus, eles tinham direito a se relacionar, mesmo que com ressalvas naquela realidade, de ouvir o que estava sendo falado, para que eles pudessem julgar, porque geralmente era o que eles faziam com tudo aquilo que Jesus falava, traziam julgamento sobre as palavras de Jesus, ao invés de aproveitar, desfrutar daquela presença maravilhosa que eles teriam por pouco tempo, em função da dureza do seu coração. Eles tiveram por pouco tempo, nós temos agora e teremos até a consumação dos séculos, porque existe uma promessa, que Ele estaria conosco. Então eu quero dizer para você também que entrou aqui nesta manhã, você não está sozinho, independente do momento que você está passando, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Ele está comigo e com você no momento difícil, Ele está comigo e com você nas alegrias, Ele está comigo e com você quando ninguém mais está, Ele está conosco, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Mas então, dando continuidade ali, então o Senhor Jesus agora ele vai trazer uma realidade para falar para aqueles homens, falar assim, olha, quero propor para vocês neste momento 3 parábolas. A primeira ele vai falar a respeito da ovelha perdida. Qual de vós que tendo uma ovelha que se perdeu, não deixa as 99 que ficaram ali ou ficarão no aprisco e vai buscar essa uma que se perdeu? Aí vai trazer essa segunda condição, que vai falar a respeito dessa mulher, e que eu gosto muito da forma com que aqui é colocado, que ela perdeu uma dracma, mesmo tendo 10, ela perdeu uma, ela parou o que estava fazendo, ela acendeu ali a candeia, ela varreu aquele espaço, limpou e procurou diligentemente, ou seja, ela se empenhou para encontrar o que se havia
perdido naquele lugar. Meus irmãos, e por que isso fala tão profundo no coração? Porque quando nós falamos de gratidão, nós temos que entender que algumas coisas começam a ficar perdidas ao longo do nosso caminho ou da nossa trajetória. E precisamos entender que aquilo que se perde, nós temos que começar a olhar para essas coisas de uma forma diferente, pararmos, avaliarmos a situação que estamos vivendo e buscarmos resgatar o que está se perdendo. Primeira coisa, então, que eu gostaria de estarmos falando aqui, nessa condição. Nós precisamos entender que tem se perdido no nosso meio a realidade do relacionamento. A preocupação com os detalhes que se passam à nossa volta. Eu estava observando outro dia, e quando a gente fala a respeito da condição de as 5 linguagens do amor, geralmente a gente só remete aos encontros de casais, não é? A gente vai falar assim, isso aqui é relacionado a casal, isso é relacionado ao casamento, mas eu quero falar para você, você concorda comigo que quando você vai falar a respeito de linguagem de amor, significa que é algo que você vai fazer para alguém, ou vai receber de alguém que tem uma importância para você? E se isso é uma verdade, significa dizer que todos os relacionamentos, inclusive o nosso relacionamento com Deus, precisa ter essa condição, correto? Nós temos que entender o que agrada o coração de Deus. Porque Deus, Ele sabe exatamente aquilo que agrada o seu e o meu coração. Mas será que nós nos preocupamos em saber o que agrada o coração de Deus? O que nós precisamos fazer para trazer alegria ao coração de Deus? Aqui está dizendo, nesse mesmo texto, que todas as vezes que um pecador se arrepende, significa dizer então que há júbilo, há festa nos céus. Ou seja, então, ele já está falando conosco, o que traz alegria ao coração de Deus, é quando nós estamos então levando o Evangelho, não somente através do que nós falamos, mas vivendo esse Evangelho genuíno, e que as pessoas então se convertem à presença dele. E conversão não significa que é mudança de religião, conversão é mudança de direção, ou seja, aquele que pecava não peque mais, aquele que falava mal a respeito dos outros não fale mais, aquele que mentia não minta mais, significa dizer que nós precisamos mudar a realidade de vida em que estamos, para através disso conseguirmos alcançar aquilo que agrada o coração de Deus. Mas o Senhor é tão maravilhoso conosco, que Ele nos sustenta em todas as coisas. Voltando então para essa questão, eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase nesse primeiro momento, para quê? Para nós podermos entender essa condição da linguagem de amor. Por quê? Meus irmãos, há quanto tempo você não mostra para a pessoa que está ao seu lado que ela é importante para você? E aí eu vou falar em relação a esposo e esposa, pai e filho, e irmãos. Você já percebeu, irmão, como é interessante? Às vezes tem pessoas aqui, se eu perguntar, não vou nem perguntar, porque a gente até que fica envergonhado, né? Às vezes a gente encontra com algumas pessoas no supermercado, a gente encontra com algumas pessoas em algum lugar, e a pessoa vira para você e fala assim, a paz do Senhor Jesus, pastor. Aí se dá aquela olhada assim, né, meio sem graça, né? A paz do Senhor Jesus, a paz é sempre bem-vinda, e também você tem que transmitir. Aí falou assim, ô pastor, está lembrando de mim não? E aí o pior, né, porque aí você não pode mentir, como é que você faz? Você dá aquela coçadinha na cabeça e fala, nu. Se eu falo que não, eu falo assim, a irmã ou o irmão é novo na igreja? Não, fala, tem 1 ano que eu estou lá, pastor. Aí eu pergunto assim, será que eu estou vindo pouco? Ou será que realmente a igreja está crescendo? Seja um fato ou seja outro, a questão é que muitas vezes nós não temos nos aplicado na condição de relacionamento e estarmos atentos aos detalhes. As pessoas que estão à nossa volta. Às vezes existem algumas pessoas que entram e saem aqui e parecem que não são notadas. Se tivesse entrado um cão pela porta, teria mais atenção. E por quê? Porque ele provavelmente iria avançar em alguém ou nós não conseguiríamos suportá-lo no nosso meio. Que isso, pastor? Palavra dura? Não, não é palavra dura. O que eu quero dizer, meu irmão, é que você tem que olhar para o lado e entender que aí existe um irmão que muitas vezes precisa de uma palavra vinda da sua parte.
precisa de uma oração, precisa de uma atenção nossa, e você não pode deixar essa responsabilidade no pastor, nos diáconos, nos jovens, não. Nós somos chamados para fazer diferente e diferença, nós fomos chamados para nos relacionar, e relacionamento implica muitas vezes em se envolver, mas as pessoas não querem se envolver. Por quê? Pode dar trabalho. Se eu vejo alguém chorando na igreja, é mais fácil eu pensar que ela está cheia do Espírito Santo de Deus do que passando por um problema, e eu preciso então me relacionar com ela, saber qual é a situação que ela está vivendo e buscar um auxílio, mas eu não quero, então eu passo de largo. Eu faço como levita, eu faço como sacerdote, eu passo de lado. Está acontecendo uma situação ali, mas não é comigo ainda, porque todos nós estamos sujeitos a passar por um momento conturbado na nossa vida. Então, meu irmão, quando eu trago aqui, eu até, às vezes as pessoas brincam, né? Não, pastor, mas o senhor vai bater? Não estou batendo não, gente. Na verdade, eu estou falando de uma questão com amor, eu estou falando de gratidão. Por que eu estou falando de gratidão? O relacionamento é muito importante. Eu costumo dizer, quando eu falo de relacionamento para casais, que se o nosso relacionamento com Deus estiver bem alinhado, todos os outros relacionamentos da nossa vida também estarão bem alinhados. Significa dizer que, se existem relacionamentos na nossa vida, seja com relação ao cônjuge, seja com relação aos filhos, seja com relação aos pais ou aos irmãos da igreja, que não está caminhando bem, provavelmente existe também uma pequena falha no nosso relacionamento com Deus, porque quando nos relacionamos bem com Deus, Deus vai tirando tudo aquilo que nos impede de relacionar bem com o nosso próximo. Porque você tem que entender o seguinte, é minha esposa, eu tenho intimidade com ela, mas é o meu próximo. É o meu filho que deve ter respeito pelo pai, mas é o meu próximo. É o meu irmão, que às vezes eu não relaciono com ele diariamente dentro de casa, mas é o meu próximo, porque quem nos aproxima é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, quem nos aproxima é o relacionamento que nós temos com Deus. Então nós precisamos começar a olhar para esse lugar com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, olhar para essas situações que às vezes nos envolvem, começa a conhecer um pouco mais, começa a entender um pouco melhor. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Quantos relacionamentos deteriorados você tem visto dentro da igreja? Estou falando lá fora, porque lá fora é conceito. Estou falando aqui dentro, quantos relacionamentos você tem deteriorado? Às vezes é um sorriso lindo para você nesse lugar, às vezes é maravilhoso, falou assim, não, mas que bênção, o irmão ali parece que é uma bênção, mas daí a pouco, lá vem pedrada, lá vem surpresinha, e surpresinha desagradável. Estou dizendo para você, meu irmão, que você tem que começar a aproveitar melhor o tempo que você tem, porque o nosso tempo é finito, aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que esse tempo finito, Deus te chamou para fazer diferença por onde você passar. Deus te chamou para ser uma pessoa diferente na vida daquele que está à sua volta. Deus te chamou para que você observe e cumpra o propósito dEle. E Deus, Ele sabe exatamente, em detalhes, tudo aquilo que eu e você precisamos. Então nós precisamos também estar atento a essa necessidade do próximo. Mas dando então continuidade, segunda coisa que nós precisamos entender nesse contexto e nesse processo, às vezes nós damos ênfase para algumas coisas erradas. Aquela mulher, quando a Bíblia diz ali, ela fala que ela perdeu, ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma. E ela foi procurar essa uma. Provavelmente nós daríamos muita ênfase à situação de que, vamos olhar daqui e dali, né? Hoje em dia você não vê ninguém parando para pegar pratinha mais, vê? Não é uma pratinha de 50 centavos, você já não 10 centavos, fala, não vou. Meu caso não vai ser porque eu não quero pegar a pratinha, porque a coluna já não deixa tanto. Mas se eu tiver oportunidade, eu abaixo. E que bom, ontem eu fui ali, né, olhando para aquele calibrador e falando assim, gente, um absurdo, R$2 para calibrar. Aí Deus já falou comigo assim, espera aí que eu vou te aliviar em uma moedinha no chão. Eu falei, opa, R$1. Pus no bolso, já tinha baixado para calibrar mesmo, né, pastor? Vou pegar, né? Perdeu a oportunidade não, né? Gente, o que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos, de maneira nenhuma, perder os detalhes dos relacionamentos. Por quê? Às vezes é um detalhe que vai fazer diferença em todo um contexto de uma vida. Às vezes é uma palavra que Deus vai usar a sua boca para trazer,
é que vai te fazer diferença no contexto de uma vida, seja para bom ou para ruim, porque uma palavra também pode destruir. Como tem sido a sua boca usada? Por Deus ou não? Essa é uma questão que a gente precisa. Sabe por quê, meu irmão? Quando você deixa de orar por alguém, você perde a oportunidade de ser usado por Deus para fazer a obra. Porque você lançou, não, isso aí não é comigo, é com o pastor. Não, gente, você tem que entender o seguinte, não é com você nem com o pastor, é com Cristo. O nome dele é que tem poder e continua tendo poder. Se você orar em nome do Senhor, você não tem que ficar preocupado se vai acontecer ou se não vai, não. Você tem que ter fé para crer que vai acontecer, mas a questão é com Ele. Abra a sua boca, se disponha para fazer, se disponha para orar, se disponha para levar a palavra. É no detalhe, é observando o detalhe, é observando a necessidade. É entendendo que são as menores coisas que às vezes você não observa, que podem fazer diferença na vida de alguém. E aqui essa mulher então, ela olhou o detalhe, ela poderia ter simplesmente se satisfeito com as 9 e deixado as coisas acontecerem, mas não, ela foi buscar essa diligentemente. Então comece a buscar um tipo de relacionamento saudável, seja no meio da igreja, seja fora dela. Porque é desta forma que você vai atrair as pessoas para Cristo. Às vezes, quando nós estamos falando aqui a respeito, de família, nós temos que olhar o seguinte, meu irmão, quem passou pela conversão aqui nessa igreja? Tem alguém? Levanta a mão. Amém. Provavelmente, quando você se converteu, veio até aqui à frente. Quando você veio à frente, depois que nós oramos por vocês, qual é a próxima palavra que sai de nós? Agora vire e olhe para a igreja, não é isso? E qual é a palavra que nós falamos? Como é que é? Repete para mim. Ótimo, excelente, todo mundo afinadinho. Agora eu tenho que perguntar para você, qual é a família que você tem sido para esta pessoa que se converteu aqui neste lugar? Porque eu quero uma família maravilhosa, eu quero uma família sem defeito, eu quero uma família sem problemas, eu quero uma família em condições tranquilas. Mas para eu querer tantas coisas, será que eu tenho buscado ser? Porque quando o Senhor, Ele fala com Abraão, Ele fala assim, antes mesmo que você seja abençoado, sê tu uma bênção. Então, antes mesmo de buscar as bênçãos que Deus tem para você, e eu acredito nelas, seja você uma bênção na vida de alguém. Pastor, mas eu estou passando um momento tão conturbado. Seja você uma bênção na vida de alguém. Não tem a ver com aquilo que você está passando, tem a ver com a sua identidade em Cristo, e você não perde essa identidade, independente da situação que você está passando. Você continua tendo a identidade e a marca de Cristo sobre a sua vida, porque Ele te sustenta, Ele vai comigo e com você. Então o que eu quero trazer para você nessa manhã é uma palavra de esperança, meu irmão. Tem muita gente desanimando, tem muita gente desistindo, tem muita gente abrindo mão. Então primeira coisa, seja grato ao Senhor pelas oportunidades que Ele te dá, a oportunidade de pregar, a oportunidade de viver, a oportunidade de tocar, não importa, seja grato ao Senhor pelas oportunidades que Ele tem te dado. Seja grato ao Senhor pelos detalhes que você tem vivido. Meu irmão, a minha esposa, ela teve uma viagem aí, estava fazendo até um ano agora que ela foi viajar, ela viajou foi um pouco mais longe, e nessa viagem, ficamos ali, eu, Gabriela e Arthur cuidando da casa. Então o primeiro dia, assim, já falei, aquela maravilha, aquela tranquilidade, não tem que preocupar, ela não vai falar que a gente tem que lavar a vasilha na hora, a cama pode ficar desarrumada, está tudo lindo, maravilhoso. Segundo dia, parece que a casa está um pouquinho maior. A partir do terceiro, a gente já não quer perguntar, mas pergunta assim, como é que é? Está bom aí, irmão? Mas aqui é melhor, né? Não, você não acha? Será que está chegando o dia? Vai voltar? Quando? Por quê? Porque a gente se preocupa, ela mesmo que a gente auxilie, e até auxilia pouco, mas enfim, mesmo que a gente auxilie, mas ela organiza as coisas de uma forma diferente. A simples presença dela naquele lugar já traz para nós uma segurança que alguma coisa vai fazer diferente, nem que seja para ela falar na orelha da gente, mas ela está lá. Que lindo isso. Agora, quando ela não está, é o problema. Agora eu pergunto, quantas vezes eu parei para chegar em casa e agradecer a ela pela comida pronta, pela casa arrumada,
Quantas vezes, às vezes, a esposa parou para agradecer ao esposo, aí a gente pensa assim, é uma obrigação, não é uma obrigação. Quantas vezes a gente parou para agradecer e falou, filho, hoje você, assim, brilhou, eu sei que foi um dia de luta, você saiu de casa com dores, mas está voltando com alegria e o pãozinho está aí debaixo do braço. Mesmo com cheirinho de suor, né, na minha época era cheio de suor, né, porque tinha um papel no pão e a gente vinha com ele debaixo do braço, olha que ideia. Mas chegava lá, o pão está lá. Né? Pão perfumado. Mas, enfim, gente, quantas vezes eu parei para agradecer, ou nós paramos para agradecer? Parando para agradecer, às vezes, um filho, igual às vezes, assim, eu vejo e acho lindo. Meu filho, desde que ele começou a trabalhar numa empresa um pouco melhor, ele pega o ticket dele, põe na mão da mãe dele e fala assim, mãe, é para compra. Não pergunta qual o valor, não pergunta se tal, se não está, ele pega, e não é por causa do valor. Eu estou falando a questão, não quero aparecer nem mostrar a questão dos meus filhos, não, gente, porque também são cheios de defeito, são enjoados, são chatos também, como eu. Porém, eu estou querendo dizer a questão da decisão, da atitude. Para você fazer diferença na vida daquela pessoa que está à sua volta, você vai ter que ter uma decisão. Você vai ter que sair deste lugar de comodismo e começar a fazer diferente. Todas as vezes que a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente tem que entender que nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas nós temos que ser praticantes dessa palavra. Senão ela se torna vazia na nossa vida. É um livro aberto sobre um móvel. Não tem poder. Mas quando você empenha o seu esforço, como essa mulher fez, ela empenhou força naquela condição, agora eu quero resgatar o que se perdeu. E eu vou fazer o que for necessário para trazer esse resgate. Eu vou parar, eu vou acender, eu vou varrer, eu vou limpar, eu vou arredar, não importa o que for necessário fazer. Eu vou fazer o que for necessário para que eu encontre o que se perdeu. Eu estou te chamando você para nessa manhã, se você não tem feito isso, não fique com vergonha, não fique ressentido, não, comece a fazer, e não faça só agora porque eu estou te falando, comece a fazer diariamente. A gratidão é algo que nós precisamos exercitar, assim como o relacionamento, ele vai melhorando a cada dia, à medida que eu vou imprimindo intimidade. Imprimir intimidade, eu conheço a necessidade, conhecendo a necessidade eu posso suprir. Então comece a fazer essa questão, comece a agir de uma forma diferente. Se você não agradecia, passe a agradecer. Às vezes os meninos de casa até falam, não pai, isso agradece demais. Mas não é, é porque é importante, as pessoas se sentem valorizadas. Outro dia eu cheguei num local de um evento, já tinham passado com segurança, mais de 15 pessoas pela senhora que estava na porta. Eu cheguei, passei por ela e falei assim, bom dia, estiquei a mão e dei a mão para ela. E ela falou assim, engraçado, ninguém passou por aqui e fez isso. Muito pelo contrário, parecia até que eu não existia. Eles se importavam mais com a porta, porque tinham que abrir e fechar, do que comigo que estava nesse canto. Sou bom? Não sou não, não sou não. Quem convive comigo sabe que eu sou chato, né, esposa? Mas, enfim, Deus tem me levado a fazer diferença e diferente a cada dia. Então, o convite que eu faço para você é esse, comece a fazer, dê o primeiro passo, caminhe nessa direção. E não tem a ver com o outro, tá, irmão? Tem a ver com você. Fui atender uma pessoa outro dia de muita condição, a condição financeira é excelente, mas uma pessoa preconceituosa. Da mesma forma, eu estendi a mão para ele e falei assim, bom dia, meu nome é Márcio, tudo bem? Se ele gostou, se ele não gostou, não me interessa, não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Então, não interessa se as pessoas vão te retribuir aquilo que você está fazendo, irmão, faça! Se nós começarmos a olhar demais essa questão de retribuição, nós vamos perceber que, na maioria das vezes, isso não vai acontecer, mas não importa, tem a ver com você e Deus, tem a ver com aquilo que você está disposto a fazer, e a diferença que você, se você entendeu e atendeu ou não ao chamado que Deus tem para a sua vida. Mas nós temos que aprender com Cristo, e eu acho muito interessante, meus irmãos, quando nós vemos João, capítulo 6, a partir do versículo 37, ele vai dizer o seguinte, todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade do Pai que me enviou,
que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus, ele tinha claro qual era o seu objetivo, qual era o seu propósito, para o que ele havia sido chamado, para o que o Senhor te chamou. Você está aqui nesta manhã, qual é a sua motivação para estar aqui nesta manhã? Porque você se levantou da sua cama e entrou por estas portas. Jesus, ele entendia que o que se havia perdido precisava ser encontrado, e se veio a ele para fazer, de maneira nenhuma ele deixaria de fazer, porque importava cumprir a propósito de Deus, e não a vontade dele. Você está disposto a cumprir a vontade de Deus na sua vida? Agora eu quero te falar, nem sempre a vontade de Deus na sua vida vai ser o desejo do seu coração, vai ser a vontade do seu coração. Eu já falei aqui uma vez, Deus, ele não é gênio da lâmpada para ficar cumprindo ou realizando desejos de ninguém. Deus, ele coloca nas nossas vidas e no nosso coração um propósito, e nós precisamos nos dispor para cumprir o propósito que ele nos chamou. Agora eu quero te falar, você está disposto a cumprir? Porque cumprir propósito de Deus, às vezes você tem que deixar algumas coisas. Mas uma coisa é certa, quando você entende esse lugar, Deus vai te levar a ser vitorioso nele. E aí é o que essa mulher disse, quando ela encontrou o que se havia perdido, o que é que ela faz? Ela vai então se alegrar com aqueles que estavam à volta dela, ela vai comemorar, ela vai sentir ali que ela está realizando um propósito, e isso traz alegria ao coração dela. Nós falamos lá atrás que sabemos o que traz alegria ao coração de Deus, Deus sabe exatamente o que traz alegria ao seu coração, mas nós temos que ter, além do que nos alegra, alegria em cumprir o propósito para o qual ele nos chamou, que é para ser testemunha viva dele por onde nós passarmos. Está disposto? Está animado para isso? Amém, amém. Se eis-me aqui, então agora vamos caminhar, porque lá atrás, na travessia do mar, quando Moisés chegou diante daquele lugar, toda a situação conturbada, ele pergunta, e agora, Senhor? E Deus diz para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, a palavra já foi dita, a palavra já foi lançada sobre a sua vida, basta agora cumpri-la. Terceiro ponto, estamos daqui a pouquinho já partindo para encerrar. Ser grato às pessoas e tudo aquilo que ela nos proporciona. Eu falei a respeito de nós agradecermos às pessoas que estão à nossa volta por aquilo que elas fazem por nós. Mas você já entendeu? Eu, pelo menos, eu não gosto de andar sozinho. Ficar sozinho é muito ruim. Às vezes, num primeiro momento, sim. E existem duas situações. Tem a condição da solidão e da solitude. Solitude é quando você consegue trabalhar bem aquele momento, e tem que ser um momento, né, pastor? Não pode ser para sempre. Um momento onde você consegue trabalhar bem aquela situação, onde você está pensando, trabalhando algumas condições na sua vida, e você precisa ficar só. Apesar que nunca estará, porque Deus sempre está com você. Mas, em relação a pessoas, existe a solidão. Você sabia que é possível que alguém esteja na Praça 7, em pleno meio-dia, e se sinta só? Se eu falar bobagem aqui, pastor, o senhor me corrige, hein? Por quê? Porque as pessoas não são notadas. Você já percebeu quem vai te dar um bom dia, você estando na Praça 7 parado? Faz a experiência, se achar que eu estou falando bobagem, para na Praça 7 e fica assim lá, olhando. As pessoas vão passar para você, e algumas vão até se incomodar, se você estiver num lugar que atrapalha o trânsito. Fala assim, olha, você quer lugar para ficar parado? É mais ou menos assim. Ué. E na igreja é diferente? Então, meu irmão, preste atenção, como é que alguém pode entrar num lugar desse, que nós queremos que esteja lotado, entrar e sair daqui e ainda continuar se sentindo só? Será que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, não toca em nenhum de nós para chegar numa pessoa e ter percepção daquilo que está se passando à nossa volta? Talvez isso seja um sinal de que o nosso relacionamento com Deus também precisa melhorar. E vamos então nos corrigir. Sejamos gratos a que essa pessoa que está à nossa volta. Sejamos gratos pela oportunidade dela existir. Sejamos gratos pela oportunidade de podermos fazer diferente e diferença na vida dela. Gente, tem coisas que são diferentes. Eu, quando chego perto do seu Zé Paulo, eu tomo bênção para ele, apesar de não ser neto. Fui neto adotado,
Mas eu chego e tomo bênção para ele, e ele se alegra, ele faz questão de falar assim, ó, pastor Márcio é meu neto. Seu Toninho, você acha que eu pego perto do seu Toninho só por causa do bolinho de chuva dele? Não é não, eu tenho prazer em abraçar. Irmão Eustáquio, quando ele vem e me dá um beijo no rosto, você acha que eu fico triste com isso? De forma nenhuma, é o carinho que ele tem com a minha vida. E tantos outros aqui dentro, que se nós formos falar, cada um tem um detalhe importante. Marlon, em qualquer lugar que ele me vê, até do trânsito, ele dá uma buzinada e dá a volta no trânsito, se necessário for, para ir lá me dar um abraço. São coisas importantes para nós. O que é importante para você? Seja importante na vida de alguém, meu irmão. Fale com esta pessoa que está à sua volta, que ela é importante para você. Seja grato pela existência dela, e não por ela estar fazendo alguma coisa para você. Seja grato pela existência dessa pessoa. Sabe por quê? Porque se nós não passarmos por este lugar, provavelmente, como eu falei com vocês, que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar alinhado, nós vamos perder a essência de Deus, e vamos perder a condição de reconhecer e sermos gratos a Deus. Porque o irmão que está do meu lado, eu posso ser grato a ele, mesmo que ele tenha me feito mal, não pelo mal que ele me fez, mas pela existência dele, me dá a oportunidade de ser melhor. Porque um amigo estava me falando uma coisa, é verdade, falou assim, olha, se você estiver caminhando com alguém, que faz algumas coisas que não te agradam, e você não conseguir mudar, significa que ele está sendo usado para mudar a sua vida. É uma fala. E eu comecei a pensar nela, não quero dizer aqui para você se ela está certa ou errada, eu comecei a pensar neste lugar. E muitas vezes, então, nós temos que olhar para essa situação e pensar, se nós não estamos conseguindo, às vezes, nos relacionar com Deus da forma que deveríamos, por quê, meu irmão? Preste atenção, Deus é perfeito, sim ou não? Se Deus é perfeito, e nós não conseguimos nos relacionar bem, nem mesmo com Deus que é perfeito, por que muitas vezes nós vamos ficar na eminência de achar que nós estamos sendo perfeitos na vida do outro, a ponto de ele ter que se sujeitar a tudo que eu falo e coloco para ele como verdade? Dentro de um relacionamento, dentro de casa, às vezes é assim. Às vezes o esposo quer se impor à esposa, acreditando que ele está com a razão absoluta o tempo todo. Às vezes nós queremos colocar essa condição para os nossos filhos, até por questão de autoridade. Mas outro dia eu ouvi da minha filha uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu passando um momento, olhando algumas situações, e de repente ela virou para mim e falou assim, pai, dá um passo atrás. E eu falei assim, ok, dá um passo atrás, não retrocedendo, mas ampliando a visão. É verdade. Porque quando a gente está muito envolvido em algumas situações, nós não conseguimos enxergar o todo. Mas quando nós damos um passo atrás, a nossa visão amplia. Ouvir dela. Então nós temos que passar a ouvir um pouco mais das pessoas. Entender um pouco mais as pessoas. Deixar de julgar as pessoas, porque nós temos uma figura de autoridade, porque nós somos alguém importante, porque nós temos uma condição boa. Não. Vamos deixar essas questões de lado, sabe por quê? Porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha nada disso. Quando Ele olha do céu, Ele olha para nós que somos iguais. Cada um de nós aqui somos iguais uns aos outros. Por isso nós temos que ser gratos ao Senhor, porque Ele nos coloca nessa igualdade. E deveria ser assim. Mas se nós não começarmos a agir, a fazer dessa forma, as coisas não vão caminhar. E aí nós deixamos de ser gratos até a Deus. Porque tem coisas e situações, meu irmão, preste atenção, às vezes nós deixamos até de agradecer a Deus pelas coisas que nos acontecem. Nós passamos a reclamar mais do que agradecer. Pensa bem, é muito fácil, em alguns momentos da nossa vida, da nossa história, nós pararmos e começarmos a falar assim, nossa Senhor, mas eu queria tanto comer uma picanha, estou com um bifinho de contrafilé aqui. É assim, ou só acontece comigo? Às vezes nós paramos em alguns lugares, meus irmãos, que nós deixamos de observar. Deus cuida de nós em todos os detalhes, naquilo que nós vemos e naquilo que nós não vemos. Porém, nós temos o hábito de agradecer, se agradecemos, só por aquilo que nós vemos e achamos que é grande demais. Eu tenho motivo para agradecer a Deus por coisas grandes, pelos meus filhos que estão na minha vida, de uma mulher estéril,
Mas eu tenho motivos para agradecer a Deus por os livramentos que Ele me deu, eu vindo para cá, sem ver, carro que não me acertou, caminhão que não perdeu o controle na minha direção, um motorista que não dormiu e não me atropelou. Eu tenho motivos para agradecer a Deus por todas as coisas. Mas se eu não tenho essa prática, esse hábito, provavelmente eu não vou estar praticando, nem mesmo com Deus. Mas o maior motivo para agradecer a Deus que eu tenho, é porque Ele entregou o único Filho para morrer na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. O maior motivo que eu tenho que agradecer é algo que ninguém mais podia fazer. O motivo que eu tenho para agradecer é agradecer a Jesus, que se dispôs a cumprir a vontade do Pai. Ele falou assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas antes faça a sua e não a minha vontade, Senhor. Motivos para agradecer ao Espírito Santo, que às vezes pouco falamos a respeito dele, mas que ele habita em mim, e todas as vezes que eu vou tomar uma decisão errada, ele me chama a atenção. Eu posso até não aceitar a correção que ele me traz, mas ele habita em mim. Agradecer a ele por ser Deus e ainda assim habitar na minha vida. Qual tem sido o seu motivo de gratidão nesse dia? Por que você tem motivos para se dobrar diante dele? Às vezes nós nos tornamos arrogantes. Lá no início nós falamos que aqueles homens, eles estavam questionando Jesus, porque Jesus estava tratando com eles, porque eles acreditavam que só eles tinham o direito de estar naquele lugar. Quantas vezes nós, enquanto disso, cristãos evangélicos, também nos colocamos neste lugar? Acreditamos que somos melhores do que aqueles que estão lá fora, quando na verdade o Senhor Jesus nos chamou para fazer como Ele fez, se relacionar com aqueles que muitas vezes são excluídos, aqueles que são improváveis, aqueles que são invisíveis aos nossos olhos. É com esses que o Senhor quer que nós estejamos nos inteirando, porque os ditos mestres da lei, os ditos homens de Deus, os ditos, uma série de artifícios ou palavras bonitas que são usadas, muitas vezes não estão com seu coração aonde Deus deseja. Gostaria de chamar a equipe de louvor, por favor. Vou contar para você rapidamente uma experiência, porque eu vejo um homem que ele, fazendo aquilo que não agradava a Deus, percebendo essa realidade, sendo chamado a atenção para aquele lugar, ele foi ali, com o coração humilde, se derramando na presença de Deus. Davi, ele vira para Deus, porque ele sabia, ele tinha visto acontecer na vida de Saul. Saul, ele ficou naquela situação que ficou, porque o Espírito Santo de Deus já não estava mais sobre a vida dele. Davi fez aquilo que entristeceu o coração de Deus, e ele então se dobra na presença de Deus, e ele busca de Deus uma realidade diferente. Salmos 51, 11 e 12 diz o seguinte: não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito livre. Peça ao Senhor para restaurar no seu coração a alegria da salvação, meu irmão. Estou passando um momento difícil, pastor, estou com uma doença que me incomoda muito, eu estou com alguém doente, eu estou com uma situação financeira conturbada. Restaura em mim a alegria da salvação. Você tem que entender que todas as coisas que estamos aqui vivendo, elas vão passar, mas nós vamos para a eternidade com o Senhor. Nós vamos para a eternidade com o Senhor, e neste lugar, nós estamos preparados? Meu irmão, eu quero que você ouça bem. O Senhor Jesus, ele propôs ali uma parábola. Se o Sérgio da Júnior estivesse aqui, eu ia falar, né? Uma situação que passou com um amigo. Na semana passada, eu não posso deixar de falar, por quê? Porque é algo que no meu coração tocou demais. Tocou muito meu coração. Nós estávamos aqui numa palestra de casais. E viemos a essa palestra de casais, então, saímos daqui embaixo de uma chuva muito forte, não sei quem viu, a chuva estava violenta.
Aí nós chegamos lá em casa, a minha garagem lá é um pouquinho mais estreita, colocamos o carro, ajeitamos tudo direitinho, molhei um pouco, cheguei lá em cima. A hora que eu pisei dentro de casa, minha esposa olhou para mim com aquela cara de carinho e disse assim: eu acho que você vai me xingar. Eu falei assim: por quê? Esqueci meu telefone lá na igreja. Aí você sabe, né? Fica aquela briga entre o velho homem e o novo. Graças a Deus o novo homem, mais uma vez, prevaleceu. Eu levantei, meio assim, né? Porque ela falou assim: não, pega aqui o guarda-chuva. Eu falei: não, quero sombrinha não, deixa eu molhar, já estou molhado, deixa eu molhado mesmo. Aí entrei no carro e vim. Cheguei aqui, estávamos eu e Maurício só. Maurício tinha vindo de bicicleta, a hora que ele veio não estava chovendo, a hora que ele ia voltar já estava chovendo. Ele veio e estava aqui. Aí eu cheguei, procurei, eu falei: Maurício, nós temos que achar, só como é que eu chego lá em casa com esse, sem o telefone da dona? Não tem jeito, olho para um lado, olho para o outro, olho para o outro, nada. Aí daí a pouco meu telefone toca. Aí ela fala assim: agora eu tenho certeza que você vai me xingar. Aí eu falei assim: por quê? Porque o telefone estava dentro da sacola. Aí eu falei: ô glória. Aí eu falei assim: bom, estou aqui, ué. Então, falei assim: ô Maurício, vamos fazer o seguinte, só deixa a bicicleta aí, está chovendo, você vai molhar para quê? Deixa a bicicleta aí, eu vou te deixar em casa. Aí ele falou assim: não, pastor, coisa boa, viu, porque eu, antes de vir, estava com uma bolsa de gelo no joelho, doendo muito meu joelho, e a minha coluna. Mas eu vim, eu tinha uma responsabilidade, estou aqui. Aí Deus virou para mim e falou assim: você entendeu agora o motivo pelo qual você está nesse lugar? O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Deus sabe exatamente qual é a sua necessidade, e Ele vem de encontro a ela. Mas mesmo que Ele ainda não tenha vindo, aprenda a agradecer a Deus, tenha gratidão ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é na sua vida. E se eu já era apaixonado pelo Senhor, ali meu amor aumentou e muito, porque eu falei: Deus, olha o cuidado do Senhor com alguém que às vezes ninguém observa. Não é assim? Você sabe que a porta é fechada e aberta. Você chega, a igreja está aberta, você sai, você sabe que alguém vai fechar, mas a gente não preocupa. Você sabe que vai sair de casa e de repente você vai chegar, sua roupa está lavada, sua roupa está passada, a comida está pronta. Ou você sabe que alguém vai trazer a comida para a mesa, os pratos você já colocou. Mas será que nós somos gratos por essas questões que vamos passando? Feche seus olhos por alguns instantes. Enquanto a equipe vai cantar uma música aqui, um louvor, você vai refletir qual tem sido o seu nível de gratidão com aqueles que estão à sua volta, com aqueles que te servem, com aqueles que te abençoam, ou simplesmente com aqueles que existem, a começar, Deus.